a Revolução do Haiti é uma revolução que guarda conceitos políticos, administrativos, vindos do voodoo, pensando o voodoo como uma religião que era uma religião de um reino africano que desapareceu, que é o reino do Dahomey, não é? E que o reino do Dahomey tinha sua importância no passado por ser um reino teocrático, um reino então onde a religião tinha uma importância fundamental na política, nas situações políticas, onde os sacerdotes religiosos tinham uma importância muito grande. E a Revolução do Haiti, então, recupera essa base política e ela tem uma importância porque ela faz duas revoluções ao mesmo tempo. Ela faz uma revolução que é a independência do Haiti e faz uma outra revolução que é a abolição do escravismo criminoso no Haiti. Então ela supera as outras revoluções da mesma época. Vocês veem que ela tem uma época contemporânea à Revolução Francesa. Muita gente pensa, inclusive, que a influência política da Revolução do Haiti seja da Revolução Francesa. Eu não acho que é isso, acho que é um período de coincidências, né? Porque quando a gente fala da Revolução Francesa, ela pode parecer muito progressista, mas a França não fez a abolição das escravaturas no período revolucionário. A igualdade, fraternidade, isso pregado pela Revolução, era uma coisa para metrópole, para capital, e não está extensivo às áreas dos países que eles chamavam de colônias, né? Então, o Haiti vai fazer uma independência singular, porque, primeiro, eles têm uma consciência política de que eles são populações de descendência africana, e eles acham que a independência deles vai ser um exemplo, seria um exemplo muito bom para o mundo ver a capacidade dessa população de descendentes africanos de organizar um Estado, né? Então, mas o que acontece? Quando você lê o material da Revolução, principalmente os escritos do Dessalines, que é um dos líderes, que foi o segundo presidente da Revolução no Haiti, né? Você vê que ele tem uma consciência histórica muito boa, africana. Parece coisas que hoje o movimento negro fala e coloca como moderno, ele já tinha isso lá muito bem determinado. Então, quando pensamos a Revolução do Haiti, estamos pensando numa revolução que tem uma base política de uma tradição africana antiga, teocrática, né? A gente pode um dia discutir se é boa, ruim, se é complicada a base teocrática. O que acontece é que essa discussão no Brasil ela ficou encoberta, não é realizada, porque as pessoas acreditam no marxismo, e o marxismo diz que a religião é o ópio do povo, né? E no caso africano, não. No caso africano, eu acho que a religião tem a ver não só diretamente com a vida do povo, mas ela tem a ver com a vida do povo numa realidade do mundo presente, numa realidade do que é necessário se ter de convivência social e de considerar nessa convivência social a natureza, os entes da natureza, né? Então, a ideia de ser humano africano é uma ideia, uma integração do ser com a natureza, do ser com os outros seres da natureza. Então, pensar a Revolução do Haiti a partir de uma base política daomeana, do antigo Dahomey, hoje quem for procurar no mapa vai encontrar o Beni, né? É pensar essa revolução de uma forma diferenciada das outras revoluções e com uma originalidade africana. A Revolução do Haiti foi a mais bem sucedida e a mais, vamos dizer, gloriosa no sentido de que os haitianos daquela época derrotaram o maior exército do mundo, que era o exército francês. Então, para quem não está por dentro da história do Haiti, 1798 há uma revolta. Essa revolta é vitoriosa, uma revolta de escravizados, né? Mas nessa revolta de escravizados se soma uma parte dos soldados negros que era do próprio exército francês. Então você vai encontrar pessoas que se mudam de lado por serem negros, por serem descendentes de africanos, e se forma um grande exército. A independência é feita, ela
tem uma Constituição de 1801 que ela fica provisória por um tempo, porque houve, vamos dizer, um acerto com a França que não deu certo. Ou seja, a primeira parte da Revolução acha que os franceses vão tolerar a Revolução e eles vão tolerar os franceses, né? Isso se mostra inviável. Então o que acontece? Os franceses trazem 30 mil soldados para a região, prende o Toussaint Louverture, que era o primeiro presidente, né? E faz um retrocesso da Revolução. Então, daí a guerra revolucionária continua e entram, então, dois generais negros, o Christophe e o Dessalines, né? Que vão conduzir uma guerra longa contra o exército francês. E derrota o exército francês. Derrota o exército que era um exército napoleônico, que era o maior exército da Europa, né? E não só simplesmente derrota o exército. Eles derrotam o exército e enforcam todos os oficiais franceses que tinham no território. E depois a população liberta, ela também vai fazer uma desforra de coisas. Ela vai matar um bom número de europeus que estavam na ilha, né? Eles tinham raiva dos castigos e tudo que os europeus perpetuaram durante mais de um século, né? E então o que acontece? A Revolução do Haiti é tida como uma revolução violenta, como se as outras revoluções não fossem violentas, né? Mas há uma condenação da Revolução do Haiti como uma revolução violenta e há uma não compreensão da Revolução do Haiti do ponto de vista de ter esse aparato do voodoo. O que acontece com o voodoo? O voodoo foi caracterizado como uma religião diabólica aqui no Ocidente. As pessoas não entendem que o voodoo é uma religião que cultua os espíritos, né? Mas essa cultuação dos espíritos está ligado a uma sociabilidade de africanos, a uma questão da formação das famílias guardarem na sua ancestralidade os espíritos dos ancestrais. Então, é uma versão religiosa africana um pouco diferente do candomblé e um pouco diferente da Umbanda, né, os seus princípios. Falar do voodoo é uma coisa difícil para quem não é do voodoo, não é? Mas tem um ponto, vamos dizer, filosófico do voodoo que esse é mais fácil de se falar, né? O voodoo, quando você vai estudá-lo do ponto de vista das religiões, ele tem um ponto bastante diferente de todas as demais religiões que eu conheço. O que acontece? O voodoo é a única religião que explica a origem de Deus. Todas as outras religiões partem de Deus e não explicam. Deus é o absoluto. O voodoo não. Ele explica. E ele explica essa origem de Deus a partir de uma energia, que é uma energia espiritual, mas a partir então das energias cósmicas que tivessem. Ele diz que vai ter uma energia com uma característica feminina e vai ter outra energia com característica masculina, né? Não confundir o espírito e a energia com a ideia de homem e de mulher. São duas características masculinas e femininas, elas se somam e elas criam uma terceira categoria, né? Que é a entidade, que vai ser então o Deus. Então a energia, a soma das duas energias deu uma terceira energia que tem toda a qualidade das duas anteriores, mas não é nem uma e nem outra, mas é a soma das duas, não é? Essa categoria vai ser então o Deus lá no voodoo, e esse Deus do voodoo é um espírito então de luz que somam as duas categorias anteriores, formam uma terceira. Muita gente diz que é um Deus andrógeno. Eu não sei se isso é correto, mas não é nenhum nem outro, tá certo? É um terceiro tipo de categoria. É que a gente tem uma mentalidade de misturar muito a nossa sexualidade com as coisas. Nós estamos falando de espírito e energia, mas as pessoas já entendem no paralelo dos seres sexuados. Eu acho que não é essa o raciocínio, porque está se falando de energia, de categorias energéticas, né? De então tipos, vamos dizer, de seres, mas não o ser em si. Bom, mas esse Deus que então foi criado, que é o terceiro, que é a terceira reunião de energias, de espíritos, né? Ele vai criar um mundo. Então ele vai criar um mundo em 4 dias.
né? Então ele vai criar os seres humanos, vai criar as inteligências humanas, vai criar o cosmo, ou seja, os outros planetas, e no quarto dia ele vai criar uma coisa que é bastante interessante, ele vai criar o conhecimento tecnológico. Tá? Isso difere de quase todas as outras explicações de como é que Deus cria a humanidade, cria as coisas. Né? Então, já no processo voodoo de explicar a criação do mundo, você vai ver que tem uma originalidade relativa a todas as outras religiões. Eu vou repetir um negócio, o voodoo, se tirar o aspecto religioso, ele dá uma explicação de criação do mundo muito parecido com a física moderna. Tá? Você vai olhar as duas construções, você vai ver que elas são muito semelhantes. Né? Tirando o aspecto religioso, as duas são quase que equivalentes. Né? Então, mostram um processo de conhecimento também avançado no voodoo. Né? Esse processo de conhecimento avançado do voodoo tem muita relação com os processos de criação das civilizações do Nilo. Tá? Você vai encontrar muitas coisas em comum e então vai encontrar também muita coisa em comum no que eu estou chamando aí de uma teoria de Estado voodoo, né? E essa teoria de Estado voodoo é que vai alimentar então o pensamento haitiano. Esse pensamento haitiano, se a gente pegar ele de 1815 até 1890, né, você vai ter um número importante de teóricos de diversos campos do pensamento. Isso que a gente chama de sociologia, que a gente chama de antropologia, que a gente chama de ciência política, né? Você vai encontrar pessoas importantes. O Haiti é um manancial muito grande de pensadores, né? O que acontece de triste na Revolução do Haiti? A Revolução do Haiti ela foi perseguida tanto pela Inglaterra, quanto pela Espanha, e quanto pelos Estados Unidos e pela França. Quer dizer, o mundo ocidental gasta um tempo, volta um tempo contra a Revolução do Haiti. Né? Primeiro que era uma revolução de negros, o Ocidente não tinha intenção de ter uma revolução negra no próprio Ocidente. Né? Você vai ver que na época que o Haiti faz a sua independência, faz essa revolução toda, as teorias racistas estão sendo criadas. Né? O Gobineau é de 1820, 1830. Né? Então, é um período que a Europa está criando as teorias racistas e o contra-exemplo das teorias racistas, da competência da população negra e todas essas coisas, é o Haiti. Então, veja que há um contrassenso. Há um outro problema, por exemplo, que a Revolução Marxista não leva em conta a Revolução do Haiti. Não temos no marxismo um registro amplo, uma discussão ampla da Revolução do Haiti. Né? Então perceba que ela fica isolada, mas ela não só fica isolada, como ela é atacada. Né? Não é um problema de um isolamento, deixar os haitianos em paz e não. Os ataques chegam a um ponto que as tropas americanas invadem o Haiti, ocupam o Haiti durante um tempo e aí destrói todo o espírito revolucionário do Haiti. Tá? Então, repensar a Revolução do Haiti é repensar toda a teoria de Estado que a gente conhece, é repensar os fatos históricos sobre um novo enfoque e amplificar a ideia desse teocrata, desse regime teocrata haitiano, para repensar também as teorias políticas e as filosofias políticas que foram criadas pelas populações negras e não foram difundidas como tal. Acho que isso é o básico para nós pensarmos, então, a Revolução do Haiti e a teoria de Estado criada no Haiti.